sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pelo teu amor, graça e misericórdia na nossa vida. Senhor, como é bom saber que o seu amor, a força do Senhor na nossa vida é suficiente para vencermos qualquer desafio do nosso dia, da nossa vida. Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente amada. Obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Salmo 37, versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde com paciência. Vou falar mal de mim hoje. Vou falar com vocês umas coisas que eu tenho. Eu sou uma pessoa agoniada. Não é que eu sou isso na minha identidade. Às vezes, eu já fui muito dessa forma. Hoje eu fico assim de vez em quando. Então não sou assim. Às vezes eu estou dessa forma. A agonia, quando você pensar na palavra agonia, se for pesquisar a palavra agonia, ela é um sofrimento intenso. E é uma aflição mental ou física gigante. Insuportável para o ser humano, é difícil a agonia. Só que em Goiás a gente costuma falar, eu estou muito agoniado. Agoniado é uma coisa que a gente está muito ansioso, que a gente não tem como resolver, não tem como fazer, e a gente fica agoniado, porque não tem como sair daquela situação da agonia. A agonia, a gente tem ansiedade para sair daquele lugar, mas acaba trazendo um sofrimento intenso. Aconteceu uma coisa ontem que, antes de eu falar o que aconteceu ontem comigo, eu preciso contar pra vocês como eu sempre fui muito agoniada. Eu quero resolver as coisas logo, eu quero que as coisas sejam, pelo menos da minha parte, eu faço rápido o que precisa fazer. Se você me pedir algo pra eu fazer daqui 15 dias, amanhã eu já vou estar fazendo. Já vou estar pesquisando, já vou estar atrás, porque o dia que você chegar pra mim, se você chegar pra mim de surpresa um dia antes, mudou a data até hoje, já tá pronto, eu já fiz, com certeza. Mas essas pessoas que são dessa forma, que gostam de fazer as coisas assim, antecipadamente, também carregam uma ansiedade muito grande. E é uma agonia pra alma, porque é um sofrimento muito intenso, é um sofrimento intenso que a gente passa. A gente até sofre um pouco mais do que as outras pessoas. O agoniado, o ansioso, ele deixa as coisas prontas para os folgados desfrutar. Ele mesmo não desfruta e fica com raiva porque o folgado está desfrutando de algo que ele fez. Mas ele também poderia ter desfrutado do caminho. Quando esse texto manda você descansar, não é para você ficar sem fazer nada. Esse descanso aqui é para você desfrutar da sua vida, desfrutar do caminho. Então, eu me lembro a primeira vez que eu tomei soro na minha vida. Eu descobri que eu estava grávida e perdi o apetite completamente. E aí precisei tomar soro, porque eu não estava dando conta de ficar em pé. Parecia que eu estava numa sala de tortura. A agonia era tão grande, o sofrimento era tão grande, intenso de ficar ali parada. E aquelas gotinhas caindo numa velocidade. Eu lembro que eu falava assim, gente, acelera aí essas gotinhas para pingar mais depressa, nós ir embora mais depressa. Por quê, né, gente? Por quê? Eu estava tão feliz que estava grávida. Eu não era a primeira pessoa a deitar ali naquela cama para tomar um soro. Por que eu não descansava? Aquilo me trazia assim, eu ficava faltando ar. Tanta agonia, de tanta ansiedade. E essa ansiedade e agonia me trouxe tantas dificuldades na vida. Eu tinha só 22, 23 anos nessa época. E aí hoje com 53 anos eu vi quanto sofrimento por ser uma pessoa agoniada, por ser uma pessoa apressada. Lá em Goiás fala que o apressado come cru. Não desfruta de algo saboroso, de uma comida saborosa, porque não teve paciência. E aí fala que não é feliz na vida, que nada dá certo, porque você não desfruta do que dá certo, do que tá normal, você é uma pessoa agoniada.
Outra vez que eu experimentei agonia, ansiedade várias vezes na minha vida, mas eu só vou pontuar algumas para vocês. E todas as vezes que eu sentia essa agonia, era algo importante para minha vida, que fazia parte do bem que Deus estava fazendo na minha vida. Outra vez, quando eu cheguei no dia do parto do meu primeiro filho, eu fiquei sentada ali naquela maca fria da sala de cirurgia, porque foi cesárea. Foi me subindo uma agonia tão grande, um sofrimento. E aí o Espírito Santo soprou no meu ouvido: você não é a primeira mulher que senta aí para ganhar um bebê de cesárea. E aí eu falei: Fernanda, você não é a mulher, você não é a primeira mulher e nem vai ser a última a sentar aqui. Por que essa agonia? Por que essa aflição? O tanto que é prazeroso você ir no médico para ganhar seu bebê, seu filho tão amado, tão esperado. Eu lembro que quando eu senti essa voz interna do Espírito Santo soprando dentro de mim, eu respirei fundo, porque quando você está agoniado, nem a anestesia não pega, porque o seu corpo todo está ali tenso. E é algo bom para a sua saúde, você não consegue desfrutar. E eu aqui, respirei fundo, tomei anestesia, recebi meu filho nos braços. Foi algo tão incrível, extraordinário, milagre de Deus na minha vida. E aquietei meu coração. Aí houveram vários outros episódios de agonia na minha vida, onde não me levou a nada de bom, só ruim, ganho de peso, entendeu? As pessoas acharem que eu sou uma mulher incrível porque eu resolvo tudo, faço tudo a tempo e a hora, e aquilo ali me deixando de lado, me deixando num lugar de sofrimento. E esse texto vem e fala para você hoje: descansa no Senhor. Aguarde nele com paciência, desfrute. Esse descanso aqui desfrute do seu caminho, da sua história. Calma. Outra vez, passado muitos anos, eu nunca tinha feito aquele exame. Eu não sei se vocês já fizeram, com certeza alguém de vocês já fez esse exame. É um exame que você tem que entrar num tubo. Gente, e é assim, ó, não dá nem um palmo de distância o negócio da cabeça da gente. A gente entra tipo num túnel que cabe só o corpo da gente e aqui fica o teto. E quando eu fui fazer a primeira vez, a mulher falou assim: olha, tem aqui uma campainha, se você passar mal, sentir mal, sentir qualquer coisa, você aperta que a gente te puxa de volta. Pronto. Aí já acendeu uma luzinha. Por que essa mulher falou isso? Por que essa mulher falou isso? Esse exame, meu Deus. Aí eu lembro que eu fiquei em pânico. Nessa vez que eu fiquei em pânico, foi a primeira vez que eu consegui desfrutar de algo que estava me agoniando. E olha só o que eu fiz para aquela agonia passar, aquela ansiedade passar. Eu falei: eu não vou apertar esse trem. Porque se eu apertar esse trem, eu vou ter que entrar de novo. Porque eu não vou sair daqui sem esse exame. Eu vou ter que fazer ele de todo jeito. Se eu ficar apertando e saindo, vou ter que voltar outro dia para fazer de novo essa agonia. Aí eu lembro que eu entrei, o teto aqui, é aquele exame do tubo que a gente entra aqui. Eu respirei fundo e falei: ai, Espírito Santo. E comecei a orar. Na mesma hora, toda aquela agonia passou. Todo aquele desespero, aquela ansiedade. Você vai conversando com Deus. E eu fui entendendo, gente, é por isso que Jesus fala que a gente precisa amar a Deus. Se você ama a Deus, tem uma relação com Ele de amor intenso, tudo que for intenso de sofrimento na sua vida, de tentação, vai perdendo força, vai perdendo um sentido, porque Ele é a nossa resposta. É a resposta que a gente dá. Deus é a resposta que a gente dá para a nossa agonia, para o nosso sofrimento. E aí o tempo fiz o exame, gente, foi uma beleza. E aí eu vou falar pra vocês outra coisa. Quem é que gosta de ir no dentista? Ninguém gosta de ir no dentista, né? Meu dentista é o Gesiel Seidler, maravilhoso. Inclusive, se você quiser, procure, mora em Brasília. Odontologia Seidler.
Ele é incrível, bem humano, trata a gente assim como se fosse parente dele. Ele é muito carinhoso, muito amoroso. Eu tinha muita agonia de cuidar, de tratar dente, dava um desespero, dava ansiedade, aquele barulhinho daquele negócio. E como eu aprendi a conversar com Deus nos meus momentos de angústia, de agonia, gente, eu quase morri de vergonha da última vez que eu fui. Eu dormi enquanto ele fazia, acho que um canal. Eu ronquei. Você sabe o que é isso? Eu quase morri de vergonha. Eu falei, Gesiel, eu ronquei sabe? Eu comecei a orar, a falar com Deus, e eu dormi enquanto ele fazia um canal. Eu não conseguia descansar, relaxar num dentista. Eu aprendi a conversar com Deus nos meus momentos de agonia, de sofrimento intenso da minha alma ou do meu corpo. E eu aprendi a descansar tanto que eu dormi, que chega a ronquei. Aí, por que eu vim esse assunto hoje para falar com vocês? Porque ontem a agonia me visitou de novo. Talvez eu esteja falando aqui coisas simples, mas que eu tenho aprendido com Deus, que tem me ajudado nos meus grandes conflitos. Perdão. Por que eu lembrei de estar falando esse versículo com vocês e falando das minhas agonias para vocês? Porque ontem eu fui visitada pela agonia de novo. Depois de um ano eu voltei minhas atividades. Deus me deu o privilégio e a alegria do meu condomínio ser em frente à Smart Fit. Vou fazer propaganda. Smart Fit é uma benção na minha vida. Então, assim, a academia eu posso ir a pé. E lá, além das aulas que eu posso fazer de musculação, tem aulas coletivas, que está dentro do meu plano. E aí, eu estou fazendo aulas diferentes e tudo. E tenho saído da minha zona de conforto. Só que ontem foi o tal do Pilates, que eu nunca tinha feito. E foi mobilidade. Mobilidade eu já tinha feito com o Ricardo, que ele é maravilhoso. O professor Ricardo, que já tinha passado pra gente. E eu já tive essa experiência de mobilidade, que é muito difícil, mas eu já tinha sabido. Mas Pilates eu nunca tinha feito. E Pilates, os movimentos são muito devagar, né, gente? São intensos, eu não sabia que era aquela loucura. Mas só sei que eu fiz tudo. Foi difícil, foi sofrido, mas eu estou disposta a viver coisas novas. Então, eu estou disposta a ser uma pessoa diferente. Eu estou disposta a viver coisas novas, então eu preciso fazer coisa diferente do que eu fazia antes. Se eu não quero ser a Fernanda de antes, eu quero ser a Fernanda nova, eu preciso fazer as coisas novas. Então eu estou fazendo igual o Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu me estendo, eu me esforço para o que está diante de mim. Então tem Pilates, tem mobilidade, vamos fazer também, vamos estar fazendo. Mas foi um sofrimento, gente, doeu demais. Mas não foi a aula em si que eu mais sofri. Eu sofri com o relaxamento do final da aula. Você fala, Fernanda, você é doida? Como é que você fica agoniada dentro de um relaxamento? Porque eu termino a aula, eu queria ir embora. Porque eu sempre vivi dessa forma. Eu faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Eu entrego o que eu tenho que fazer e me afasto. Esse negócio de ficar... Pra mim... Eu falei, mas peraí, eu fui 53 anos dessa forma e eu quero ser alguém diferente. Então tá, vamos aguentar esse final aqui. E respira fundo, e não sei o quê, e a música calma, e eu doida pra ir embora. Aí eu pensei, por que eu tô agoniada? E aquilo tava me trazendo, por mais que vocês acham que seja uma bobeira, são essas coisas pequenas, trazem um sofrimento grande, uma aflição para o nosso coração. Mas por quê? Você entende? Se algo tão simples, que é um relaxamento, te dá agonia, você imagina as coisas grandes e difíceis que você passa. E Deus quer cuidar das suas pequenas agonias para deixar você forte para os grandes conflitos. Que justamente porque no simples você não descansa, não relaxa, você fica desesperado no conflito grande. E Deus quer investir no pequeno momento que você está agoniado, para que você aprenda a descansar. Salmo 37:7, descanse no Senhor e aguarde nele com paciência.
Então, aquela agonia de vir embora, eu podia ter levantado e vindo embora, a professora não ia me chamar atenção, ninguém ia falar nada, porque a vida é minha. Mas porque a vida é minha e eu preciso cuidar dela, porque a cama do hospital, ela não é de casal, vocês sabiam disso? O caixão também não dá pra você levar ninguém, é sozinho, então é só eu e Deus. Eu falei, não, tô querendo viver coisas diferentes, vou me esforçar nisso. E essa mulher não terminava, eu comecei a orar, a fazer igual eu fiz antes nas outras vezes. E veio um descanso. Então, se você hoje acordou agoniado, com uma aflição intensa, descanse no Senhor, converse com Ele. Sabe, Jesus, quando Ele diz assim, olha, vinde a mim que você vai ter descanso. Mateus 11, 28, vinde a mim, então, está doendo, está conflituoso, está agoniado, porque a agonia, ela é uma aflição, é algo real que você sente. E aí Jesus fala, vinde a mim, vamos conversar. Aí eu fiquei, gente, enquanto eu estava agoniada, parecia uma eternidade. Quando eu descansei, desfrutei do relaxamento, conversando com meu Pai eterno, foi tão rapidinho que terminou, foi tão bom. E aí, eu hoje falei, o que eu vou falar com os meus irmãos, né? Eu falei, já que eu prego minha vida, o que eu estou vivendo, vou falar sobre a agonia. Talvez você esteja com seu coração angustiado, agoniado, e é um sofrimento muito grande. E às vezes você fala, nem tem coragem de falar, porque eu sou tão abençoado, tem tanta coisa boa na minha vida, eu tenho até vergonha de reclamar. Mas Deus, Ele não julga você, não condena você, por mais que seja algo simples, porque é através do simples, de uma simples rachadura, que vem uma rachadura grande, que vem um desabamento, e é através de um simples descansar e conversar com seu Pai. Ele é o seu bom pastor, Ele é o seu noivo. Lá em João, em Mateus, Marcos fala que Ele é o noivo. Em João fala que Ele é, João 10 fala que Ele é o bom pastor que cuida. Tem disponível para você planos melhores, sonhos melhores. Então, em nome de Jesus, se você está aí com alguma agonia dentro do seu coração, lembre-se que você tem um poder disponível para você se fortalecer. Efésios 6:10, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Às vezes você tem buscado forças em distrações. Sabe quando você começa a assistir uma série e aí termina um capítulo, você vai vendo outro, e só sei que essa série tem um final. E quando ela acaba, você fica vazio. Quando você se fortalece, não em distrações, mas no Senhor, você continua forte. A força dele é porque a sua acabou e a dele continua. E você continua em frente, seguindo em frente, desfrutando do caminho que ele colocou para você. Então, no dia de hoje, Salmo 37:7. Descanse no Senhor e aguarde nele com paciência. Coloca a mão no coração e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua presença, pela força do poder do Senhor que está disponível para nós. Nos ensina a te amar, a entender que toda agonia que nós temos, na tua presença ela se desfaz. Toda ansiedade que nós temos, na tua presença ela se desfaz. E nós conseguimos desfrutar do caminho e da jornada que cada um de nós temos, que ela é pessoal e única. O Senhor não nos condena, o Senhor não nos abandona, o Senhor tem conserto, o Senhor tem conselho, o Senhor tem cura para a nossa agonia de alma. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.